Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos então ao ponto ápice, que ao encerrarmos pela manhã do domingo, o quarto domingo do Advento, nessa noite então gloriosa para a nossa humanidade, vamos então contemplar essa luz que os profetas estavam profetizando, de modo particular o profeta Isaías. Hoje não é uma noite qualquer, mas é uma noite especialíssima. Uma noite então em que Deus, de um modo definitivo e eterno, vai então visitar a nossa humanidade com o seu verbo e pelo seu verbo, que é a palavra encarnada que habitará no meio de nós. Verbum carum facto est, e o verbo se fez carne para habitar no meio de nós. Deus homem encarnou-se na nossa frágil e pecadora humanidade, como um menino então, para que então não nos assustasse pela sua realeza e glória. Em outras palavras, o Evangelho de hoje não nos cessa de nos comover pelo fato de Deus se ter feito menino para que nós pudéssemos amá-lo e quiséssemos também amá-lo, e como menino então se coloca confiadamente nas nossas mãos, naquela pequena manjedoura, como então se dissesse: sei que o meu esplendor te assusta, que à vista então da minha grandeza procuras então impor-te a ti mesmo. Por isso venho a ti como menino, para que me possas acolher e amar. Deus, na sua bondade, eu dizia isso então pela parte da manhã, Deus, Rei eterno, se fez menino então para que nós então pudéssemos reconhecê-lo como Messias, como Rei, como aquele prometido desde então toda a teologia profética do Antigo Testamento. O menino então nasceu para nós, um filho foi por nós concebido, como nos mostra hoje Isaías 9, versículo 5. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, e ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Esse menino então é tudo isso: Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte e Pai então dos Tempos Futuros. Aquilo então que Isaías dizia em sua profecia era então uma profecia para o futuro, mas hoje, amados filhos e filhas, nos alegremos, porque hoje a profecia se torna real, se torna concreto, se torna palpável, se torna visível. Hoje o Evangelho então de Lucas, amados filhos, se torna então realidade para cada um de nós. A profecia de Isaías se torna hoje carne e se cumpre então no hoje e no agora tudo aquilo que Deus havia então se manifestado no Antigo Testamento se cumpre hoje. E então, diante desse cumprimento, os pastores então estão vigilantes. Os pastores que eu falo, os pastores hoje presentes no Evangelho, os pastores estão vigilantes. E diante então da mensagem do anjo para cada um deles, eles então estão acordados. E então o Evangelho hoje pede para que nós também fiquemos acordados, fiquemos então despertados, despertemo-nos, despertai, para que a mensagem então de Deus chegue até nós, como chegou também aos pastores. Ou seja, ficamos vigilantes. Mas então, o que significa essa palavra estar vigilante? A diferença entre um que sonha e um que está acordado consiste, antes de mais nada, no fato de que aquele que sonha se encontra muitas das vezes no mundo particular. Ele está com o seu eu fechado neste mundo do sonho, que é apenas dele e não se relaciona com os outros. Acordar, por sua vez, significa sair desse mundo particular do eu e entrar na realidade comum, na única verdade que a
todos une. Voltemos-nos então, amados filhos, para esses pastores que estavam vigilantes, não dormindo, não sonhando, mas vigilantes na convicção de que então eles iriam contemplar a realidade naquela santa noite. E quando então o anjo fala para cada um deles, eles então imediatamente diz a expressão: vamos até Belém, vamos ao lugar em que o anjo então nos destinou. E eles então apressaram-se, então uma expressão grega, apressaram-se de modo imediato, talvez então primeiramente pela curiosidade, porque então isso então faz com que os nossos olhos se abrem, né, a curiosidade, mas sobretudo então o alvoroço pela realidade imensa que fora comunicada, precisamente a eles, os pequenos e os homens, que então aparentemente então eram homens irrelevantes, sem nenhuma perspectiva, e sem demora, repito, de um modo imediato, eles foram então para aquela pequena Belém, que significa a casa do pão. Na nossa vida ordinária, as coisas não acontecem assim. A maioria então dos homens não prioriza as coisas divinas. No elenco das prioridades, Deus e igreja está muitas das vezes em último lugar. E assim com a sua vida, quando alguém lhe chama para trabalhar na igreja, numa pastoral, às vezes nós colocamos sempre em último lugar, sempre as minhas coisas estão sempre em primeiro lugar e as coisas divinas sempre estão no último lugar. Mas para os pastores, mesmo que na sua curiosidade, eles colocaram então a palavra do anjo em primeiro plano, largaram aquilo que estavam fazendo durante a noite, né, cuidando do campo, para ir até Belém. Como Pedro, como Tiago, como João também largaram seus afazeres naquele mar e seguiram o Mestre Jesus de Nazaré. Deus então nos colocou e tem nos colocado sempre em primeiro plano, queridos. Mesmo Deus tendo feito a nós, né, no último dia, Deus então sempre pensou em nós, sempre pensou em cada um de nós. Deus teve pressa em nos amar. E há uma máxima de São Bento na sua regra que diz: nada antepor a obra de Deus, isto é, ao ofício divino, a liturgia divina. Nós devemos, de fato, amados filhos, nessa noite espetacular, colocar então a pessoa de Jesus em primeiro plano. É Ele então que é hoje o grande homenageado, né? Mas a cada ano que se passa, nós vemos então uma humanidade então que está cada vez mais distante desse aniversariante que é Jesus de Nazaré. A cada ano que passa, mais as pessoas se preocupam então em se vestir, em comer bem, em fazer uma mesa farta de coisas. Mas então, qual é então a finalidade dessa noite, se não então celebrarmos o nascimento de um grande rei, o nascimento de um rei que iria então salvar a mim e a você? Não é um aniversário de uma pessoa qualquer, mas é um aniversário de alguém que veio salvar a nossa humanidade que estava imersa nas trevas, imersa então no nosso pecado. E os pastores então queriam ver o que diziam então ter essa noite maravilhosa para cada um de nós e também para cada um deles, o que essa noite deveria ter se sucedido. E então eles vão dizer: vamos ver a palavra que de lá procede, que de lá aconteceu. E esta então é a novidade dessa noite: a palavra se fez carne para habitar em nosso meio. Se existe hoje uma novidade, esta é João 1,14, e o verbo, a palavra, e Jesus então divino se faz carne, se faz homem, para então morar em nosso meio. Os deuses na mitologia grega, então, para muitos, os deuses moravam conosco, mas são deuses então que não nos causa alegria, espanto ou até mesmo medo, que não nos causa alvoroço, mas esse Deus, Jesus de Nazaré, causou alvoroço, curiosidade no coração dos pastores. Como também em toda a sua vida terrena, Jesus sempre causou alvoroço, alegria suprema no coração de muitas pessoas que iriam então em busca talvez do pão, mas que na verdade queriam eles também ir ao encontro do pão espiritual que somente Jesus poderia dar. A palavra
pode hoje ser vista e tocada. A palavra de Isaías, que vem do próprio Deus, não pode ser tocada, mas pode ser, não pode ser vista e tocada, mas pode ser vivida. Mas hoje essa palavra pode ser tanto vivida como também vista e tocada, porque Deus, Filho, é carne em pessoa, não é apenas o Espírito, né? Mas é em pessoa. Podemos tocar como a irmã Ruísa tocou, como tantos outros tocaram, como também o próprio Jesus tocou nas pessoas. Hoje a palavra de Deus se torna carne para nós vermos e também tocarmos. Aquele Deus de quem não teria como fazer imagem, porque toda imagem poderia apenas reduzi-lo ou ainda desvirtuá-lo. Aquele Deus tornou-se ele mesmo visível, aquele que é a sua verdadeira imagem, como diz hoje São Paulo na carta então aos Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se Deus então visitou de um modo concreto na nossa humanidade, esse é o dia específico, porque então no Antigo Testamento Deus então se predispôs de vários sinais teofânicos: o mar vermelho, a sarça ardente, o arco-íris, as pragas do Egito. Mas hoje o sinal maior é esse menino que nasce naquela pequena Belém, naquela pequena manjedoura, naquele estábulo, que era um lugar onde viviam os animais, que talvez também tinham ali várias fezes de animais, mas ali um Deus grande se faz pequeno, um Deus poderoso se faz então também fraco para se unir à nossa humanidade. Deus grande se fez pequeno. Muitos foram os que então negaram por não priorizá-lo. Os pastores e os magos priorizaram. Aqueles chegaram rapidamente, os pastores, pois então estavam bem perto então daquele espaço onde Jesus havia nascido. Em contrapartida, os reis magos vinham de longe, então chegaram um pouco depois. Mas aquilo que importa é, mesmo que você chegue depois, mas que chegue, queridos, para adorar naquele estábulo Jesus de Nazaré. Não importa se você chegou primeiro, o importante é chegar no ponto então de chegada. Jesus de Nazaré estava ali para ser adorado, contemplado, glorificado, tanto pelos pastores como também pelos reis magos. Muitos homens de hoje estão distantes de Deus, mesmo os que estão perto dessa luz estão distantes, os seus corações estão distantes. Muitas pessoas cristãs estão indo na igreja, mas seus corações estão distantes. Os pastores e os reis magos estavam distantes fisicamente, mas os seus corações estavam bem perto, porque a luz, a estrela que então guiava, era a certeza de que então iriam levá-los até aquela gruta de Belém. Como também para os pastores estavam perto, mas também o seu coração estava bem perto, porque então ansiava por aquele encontro inestimável. Existe então um padre da igreja chamado Orígenes, que ele vai dizer: os pagãos são desprovidos de sentimentos e de razão, transforma-se em pedras e madeira. E ele ainda diz, com efeito, de que então te aproveitaria Cristo ter vindo uma vez na carne, se ele não chega à tua alma? Do que adianta Cristo então se encarnar hoje na nossa humanidade, se ele então não chega na tua alma? Se você então não permite que ele chegue na sua alma, que ele toque a sua alma, que ele então toque no seu coração. Isso está presente também em Gálatas 2, versículo 20, amados filhos. Deus tem que tocar a cloaca da nossa história, amados filhos. E então, nesse contexto de São Paulo, em 2:20, em Gálatas diz: eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. São Paulo tem convicção: eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Na história desse lindo evangelho, amados filhos, Jesus começou a morar no coração daqueles pastores, também no coração daqueles reis magos. E assim então nos
fala a palavra de Deus na carta de São Paulo a Tito: a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. A graça do Senhor se manifestou. Não é mais simplesmente uma ação teofânica, uma ação meramente natural, mas é uma ação concreta. A manifestação de Deus se dá hoje de um modo concreto e perene, visível e palpável. O Verbo de Deus se faz carne para nós vermos, palparmos e também adorarmos. E assim, nessa noite linda do Natal de Jesus de Nazaré, aonde então a luz vence as trevas, aonde então o pecado some para entrar a graça e a salvação. Jesus então, menino Deus, está ali, amado filho, para adorar. Aonde você quer que esteja hoje, pare um tempo e adore o Verbo do Pai. Ele está ali. A manjedoura então se torna então o grande ostensório. Jesus está ali para ser adorado por mim, por você, não só pelos pastores e pelos magos, mas hoje por mim e por você. Que esse Natal, amados filhos, não passe desapercebido Jesus de Nazaré que está ali. Claro que devemos de fato nos enfeitar a casa, mas enfeite o teu coração com essa luz que está ali, para que você então contemple e adore, amados filhos. Por fim, que essa canção, que é então do grande músico Valmir Alencar, que ele então gravou quando ainda era da Vida Reluz e depois regravou na sua fase de cantor solo, ao eterno amor. Devemos adorar ao eterno amor. O amor tem que ser amado, vai dizer Santo Agostinho. O amor tem que ser adorado, o amor tem que ser contemplado, o amor tem que ser glorificado com vozes, porque hoje os anjos cantam, hoje os anjos cantam que então a glória do Senhor habitará no mais alto dos céus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E assim então canta o salmista hoje, de que hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Escutemos então essa canção, amados filhos. Como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar? Tu não olhaste a nossa condição, mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Adoramos, Senhor. Adoramos, adoramos, adoramos ao eterno amor. Adoramos, 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 Deus de amor. Como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar?
mudaste a nossa condição, mas por amor, só por amor estás aqui, Senhor. Mas por amor, mas por amor, só por amor estás aqui, Senhor. Cantemos o aleluia para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia ao eterno amor. Aleluia, 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 Deus de amor. Aleluia, 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 Deus de amor. Queremos, Deus amado, te louvar por tão grande dádiva e por tão grande misericórdia para com a nossa humanidade que estava perdida, Senhor, quando entrou o pecado. O Senhor entregou o seu único filho para que ele pudesse então se encarnar na nossa humanidade enferma. E nós somos gratos, Senhor, porque por ter entregue o seu único e primogênito filho, Jesus de Nazaré. E essa encarnação, Senhor, trouxe para a nossa humanidade benefícios, porque Ele mesmo, com o passar dos seus anos, vai tomar conhecimento da sua missão e então há de se entregar daqui a alguns meses na cruz, para que então possa salvar a cada um de nós de modo definitivo. Somos gratos, Deus amado, porque Tu então abriu mão do Seu Filho, para que então pudéssemos nós sermos marcados então por essa certeza de que Tu nos amas, Senhor. Tu teve pressa de nos amar, e essa pressa então se dar hoje, Senhor, nessa encarnação. A pressa então de que muitos se perderam, mas que o Senhor jamais, Senhor, desejou a nossa perdição, mas sempre desejou a nossa salvação. E hoje nossa humanidade está salva porque Jesus se encarna, e mais tarde ainda na Páscoa a nossa humanidade vai contemplar a salvação quando Jesus morrer e ressuscitar. Somos gratos, ó Deus. Obrigado porque essa luz nos visitou. Obrigado então porque essa luz nos tirou dessa situação de morte, de trevas, Senhor, e de escuridão. Obrigado, Senhor, porque nós saímos, Senhor, desse estágio de pecado, Senhor, desse estágio de morte, e Tu nos garantiu, Senhor, vida, e vida em plenitude, Senhor, porque Tu, Senhor, é o nosso amor eterno. Por isso, Pai amado, Te adoramos, Senhor, glorificamos, Senhor, no vosso menino Deus. Glorificamos a Tua imagem, Deus amado, nesse pequeno ser chamado Emanuel. Deus está conosco. Obrigado, Senhor, porque está conosco e vai estar conosco, Senhor, desde sempre, para sempre, até então a consumação dessa humanidade, até então nós então contemplarmos a Sua glória na Sua volta, na Sua parousia. Obrigado, Senhor, porque hoje o Natal então se fez carne no nosso coração, em nosso meio. Por isso Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Te adoramos. 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 Adoramos ao eterno amor. Adoramos.
canal, então, Palavras que Tocam, desejam para a sua família. Que então essa palavra invada o teu coração. Talvez você hoje não teve a oportunidade de ir à missa e também não vai ter a oportunidade de ir à missa amanhã, dia 25, mas que essa palavra também se torne carne hoje na tua família, queridos, no teu casamento. Jesus tem que nascer no teu casamento, na vida dos seus filhos, e que esse Natal a tua casa, tua família possa de fato servir ao Senhor com muita alegria. É isso que o Padre e também o Júnior, o canal Palavras que Tocam, desejam a você. Uma santa e profunda Páscoa nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal. Deus abençoe.